Oi! Hoje é resenha do conto O Gado do Valha-me Deus, escrito por Inglês de Souza, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Sim, para além da grande Serra do Valha-me Deus, há muito gado perdido nos campos, que, tenho para mim, se estendem desde o Rio Branco até as bocas do Amazonas. Já houve quem visse nos campos que ficam para lá da margem dos trombetas, de que nos deu a primeira notícia o padre Nicolino, coisa de que alguns ainda duvidam, mas todos entendem que, a existir tal gado nessas paragens, são reses fugidas das fazendas nacionais do Rio Branco. Cá, o tio Domingos tem outra ideia, e não é nenhuma maluquice dos seus 60 anos, puxados até o dia de São Bartolomeu, que é isso a causa de todos os meus pecados. Ainda que mal discorra, tanto que se querem saber a razão desta minha teima, lá vai a história tão certa como se ela passou, que nem contada em letra de forma, ou pregada do púlpito, salvo seja em dia de sexta-feira maior. Assim começa O Gado do Valha-me Deus, escrito por Inglês de Souza, que conta a história de um certo vaqueiro, como também desta fazenda e também do gado. A gente não pode nunca desconsiderar tais coisas. E agora me fugiu o nome do vaqueiro, mas eu vou achar rapidinho aqui. Domingos Espalha, com um grande companheiro de tocar o gado, Chico Pitanga. Pois bem, o Espalha, ele tem um certo parentesco ali, ou trabalha com... Aliás, tem um parentesco com uma pessoa antiga citada na história, mas trabalha para o atual dono ali daquela fazenda, que na verdade foi herdada de um padre. E o padre cuidava muito bem do seu gadinho, pois é, tido como um rebanho muito do manso. Mas, quando este faleceu e deixou de herança ao novo proprietário, este novo dono dos bois, meio que não tinha lá muito trato com os animais e de vez em quando até os maltratava. Eis que esse começou a ganhar fama que exatamente aquela boiada ali é de difícil trato e basicamente você não consegue mais controlar. Se você precisa, né, fazer uma repartição de uma certa quantidade de gado, já fica complicado para os vaqueiros. Eis que exatamente um dia o dono atual então da fazenda, ele quer começar a comemorar as épocas de São João, né, naquela coisa super típica, e quer um bom gado para ser assado, uma boa vaquinha, né, bem vistosa. E é justamente então o que acontece aqui para os dois protagonistas aqui então dessa história, digamos em termos de seres humanos, que é o Espalha e também o Pitanga. Pois bem, quem conta a história é o Domingos Espalha para nós. E ok, no começo dessa história parece que não vai haver nada de difícil, mas o problema é que realmente o gado, como foi maltratado, ele também não quer colaborar. E é difícil de achar então uma boa peça, digamos assim, para ser abatida lá para o churrasquinho de São João. Mas não é que os dois acabam encontrando uma vaquinha muito da charmosa, sossegadinha ali, embaixo de uma árvore, eles olham para a cara do outro e falam, é aquela. Só que isso vai dar certo? Não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Eu tô assim quase dando risada porque essa história é curiosa, né? Estamos num livro que pretende, né, ser uma coletânea de histórias um pouquinho pavorosas. Medo Imortal é o título aqui deste volume, mas essa história aqui do Inglês de Souza tem algumas características que provocam o riso. Sim, eu dei uma forte risada num certo ponto aqui desta narrativa, justamente quando os dois vaqueiros encontram a bendita vaquinha, porque eles meio que estão há muito tempo sem comer carne, porque o cidadão ali, atual proprietário das terras, não deixa bater o gado, é uma maluquice, mais ou menos explicado aqui pelo texto, mas a gente compreende que os vaqueiros estão numa fome de carne, e quando eles acham essa bendita vaquinha, que é ideal para ser pega, né, laçada, e depois descansar um pouquinho antes de ser abatido, para virar aquele bom churrasco, né, quando eles olham para o animal, eles ficam salivando, já imaginando aquela carne gordurosa na boca,
E quando isso é descrito no texto, eu rachei o bico, com certeza. Há um outro ponto também um pouco mais para frente na história, agora me fugiu exatamente qual é a situação, mas eu também me vi dando uma certa risada a respeito daquela situação específica. Que é curioso, ao mesmo tempo que a gente possa rir em dois momentos bem específicos, não é uma história engraçada, com certeza não é, é uma história tensa, mas é curioso isso se apresentar aqui justamente numa história que era para ser apenas apavorante, de saída. E bom, a gente precisa perguntar, né? Funciona então o clima tenso que há nesse texto? Bom, de novo, digamos que a gente já possa conhecer um pouco o escritor aqui brasileiro, Inglês de Souza. Sim, ele tem uma batida um pouquinho lenta, ele se vale com certeza de uma situação principal para criar um pouco de tensão e o restante de todo o seu texto meio que dá uma certa enrolada. Assim como foi o texto que a gente viu no vídeo anterior. Aqui também, em O Gado de Valha-me Deus, é a mesmíssima coisa. As primeiras 2 páginas aqui do conto é um pouco mais para explorar a situação de como a história começa, em termos de quem era o dono anterior da fazenda, a situação atual e patati patatá, a respeito também a alguma coisa sobre o gado em si. Se fala bastante, porque afinal de contas, como eu coloquei, a história não é sobre apenas esses 2 vaqueiros, mas também sobre a fazenda em si e o próprio gado. Ou seja, o gadinho ali também é muito bem analisado aqui pelo texto na parte inicial aqui por Inglês de Souza. Mas enfim, quando começa a história em si, aí a coisa começa a complicar também um pouco. Nós vamos para um rompante ali de cena tensa e também tem um pouquinho de gore. E você pensa, caramba, esse negócio aqui com certeza vai ser de uma magnitude cada vez mais intensa. Só que não. Na verdade, depois da exposição de uma coisa muito forte, o texto para. E aí que eu digo que o Inglês de Souza meio que talvez já esteja apresentando o seu estilo narrativo. Ele tem uma força impactante em algum ponto do seu texto. Depois, apenas embromation. Pois é. Bom, eu tenho que dizer exatamente o que acontece aqui de especial, porque senão não vale a pena dizer. Mas confesso para vocês que fazer um certo suspense, não vou dar spoiler porque eu não quero estragar muito a experiência de vocês de leitura, confesso que no fundo, não tem lá muita coisa para guardar para a parte final aqui do vídeo não. Pois é, mas enfim, qual é a parte assim que realmente assusta e você, desejoso de um texto de pavor, de terror aqui, já que você está no projeto mesmo do terror, né, você quer alguma coisa nessa linha, né? Bom, o que é de apavorante que acontece? Eles encontram a tal da vaquinha, que está lá, como eu comentei, descansando embaixo da árvore. Eles vão lá, num certo esforço. Ela está muito dócil, mas muito dócil mesmo. E você até pensa, vai dar alguma coisa errada. De fato, quando eles começam a laçá-la, quem primeiro a laça é o Chico Pitanga. E ele já tem uma certa, né, ele encontra uma certa resistência daquela vaca que estava ali tranquila de boa embaixo da árvore. E por sua vez, o Domingos Spalha, meio que estranha aquilo ali, né? E ele ele é o narrador da história em primeira pessoa, ele sempre se mostra muito valente. Ele percebe que a coisa ali está meio esquisita, mas ele também manda o seu laço lá para Res e começa a se debater um pouco, os dois não conseguem segurar, e a corda que os dois lançaram, está amarrando lá a vaquinha, de repente se arrebenta. E você pensa, a vaca vai fugir, ou ao contrário, pior, né, vai atacar os dois. Mas não, esse que ela cai dura no chão. Assim, aí veio outro momento também que eu achei engraçado, que o Domingos Spalha fala, essa vaca tá enganando a gente, ela só tá fingindo de morta, né? Cara, como é que uma vaca vai fingir de morta pro vaqueiro? Mas só que, bacana, é isso que eu digo, né? Não sei se foi intencional do Inglês de Souza fazer essas duas coisas que eu gostei super engraçada, né? Aquela coisa de ficar com a boca salivando, de pensar na gordurinha dessa vaca, né? E depois a vaca tá fingindo um desmaio, né? Uma morte, sei lá, mas enfim. O que vale? A vaca realmente morreu. E eles até se espantam, mas ela tava toda ali. Primeiro que ela tava toda mansinha, de repente ela fica toda nervosa quando é laçada. Até aí, tudo bem, pode ser uma reação, mas a vaca era dócil, né? Ela se estrebucha um pouquinho e cai dura no chão, morta. De qualquer forma, eles têm que cumprir o trabalho de pegar a carne e levar, quer dizer, a ideia inicial era levar ela viva, né? E poder descansar de um dia para outro, para enfim depois ser, né, preparada para o churrasco. Eles começam
começam então a abrir então as carnes da vaca, é aí que vem a coisa tenebrosa de fato. A cada corte que eles fazem na pele do animal, começa a sair espuma, espuma e mais espuma. Eis que você percebe que a vaca quase não tem nada dentro, só tem espuma, não tem carne, para falar a verdade. Aquela coisa tão desejosa que salivou a boca deles, não existe ali naquela vaca. Caramba, e você quando lê isso aí fica, que coisa nojenta. Eles ficam com o estômago embrulhado porque é uma nojeira danada. Não dá para aproveitar o que eles pegaram. Ou seja, se necessita de um outro gado, né? Uma outra res que possa ser pega. Aí que mora o problema. É difícil de achar outra res ali no meio daquele rebanho, que o rebanho você praticamente não consegue encontrar mais. Esse que é o ponto então que fica meio que na embromação a partir daquele ponto ali até o final do texto. Pois é, mas eu mesmo assim tenho que dizer para vocês, se vocês não querem saber o final do texto, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para o ponto onde eu atribuo uma certa nota aqui a esta narrativa do Inglês de Souza, porque agora sim eu vou dizer tudo o que acontece no final. E já que vocês estão avisados, já posso começar a dizer. Pois é, eles têm então que cumprir aquela missão de levar um bendito de uma vaca para ser assada depois de alguns dias. Eles têm que procurar então outra peça andando por aí, só que eles não encontram mais. Basicamente, diga-se de passagem, nunca mais. Eles apenas encontram o rastro. Na verdade, uma coisa antes aconteceu. Eles viram sim o grande rebanho em torno justamente, depois que eles têm aquela experiência não muito agradável da vaca espumando por dentro, eles dormem, né? Tem uma noite péssima, aliás, né? Que está muito frio, está chovendo, é um martírio para eles, né? Mas quando eles acordam de manhã, partindo para procurar outra peça a ser abatida, eles, ao longe, eles encontram exatamente todo o rebanho da fazenda naquele ponto onde eles mataram a vaca. E aí começa a pintar uma certa angústia neles, porque é a última vez também que eles veem o rebanho, depois eles não conseguem mais alcançar. A partir daí, a cada novo dia, sim, os dias vão se passando, eles encontram apenas a grama batida a grande quantidade de animais que passaram por ali. Eles nunca mais encontram mais um gado para ser laçado. E pior, né? A cada nova noite, eles só encontram o ruído dos animais por perto. Mas como é noite, eles não podem ir atrás. E para dar uma atenção mais forte ainda, eles ouvem na escuridão, o breu das madrugadas, o lamento dos animais. Depois de um certo tempo, eles meio que fazem um cálculo. Peraí, nós matamos a mãe de todos os outros gados por aqui. E basicamente, talvez, eles nunca mais vão se deixar serem pegos. E de fato, os dias vão passando e eles nunca mais conseguem alcançar a tal da boiada. E eles já estão passando fome. Depois de dias, todas as provisões que eles levaram, porque eles pensaram que ia passar apenas 2 dias atrás de uma boa peça para ser abatida, né, para a comemoração de São João, e acabou, já estão passando fome. E eles acabam chegando no limite até a Serra do Valha-me Deus. E mesmo lá na serra, há indícios que o gado foi indo. Eles nunca mais encontram nada. Depois eles acabam até voltando para a fazenda sem nada nas mãos. Até o finalzinho até meio besta também. Enfim, é isso. Esse conto, ele, como eu disse, a gente pode considerar que é o estilo. Claro, a gente tem mais um conto do Inglês de Souza para ver na próxima quarta-feira e talvez a gente consiga confirmar de fato isso. Ele sempre apronta dessas. Ele tem um ponto específico para deixar o leitor tenso quando está querendo fazer exatamente uma história de terror ou talvez um pouquinho de suspense. Ele se vale desse momento, ele capricha, deixa os leitores empolgados. Caramba, o negócio está esquisito. E depois ele apenas mantém. No caso, na comparação, e é sempre preciso fazer isso, com o texto anterior, digamos que aqui, embora a história seja muito mais simples, mas de uma simplicidade impressionante, o clima de tensão é melhor do que a gente viu no conto da semana passada, na sexta-feira. Muito melhor mesmo. E como eu disse, mesmo aqueles 2 momentos involuntários de humor, talvez outras pessoas possam ler as mesmas passagens e não caírem na gargalhada como eu caí.
Mas, ok, de qualquer forma, nesse texto aqui, ele conseguiu manter a atenção, porque a todo momento que eles só faziam isso repetidamente, iam atrás do gado e não encontravam nada, apenas a terra batida, tudo bem, funciona. De toda forma, tá ok a proposta do escritor. Eu posso dizer que ele foi bem sucedido, pelo menos para mim, me agradou. Pode ser que sim, aí vai de cabeça de cada um, né? Achar esse texto aqui muito mais fraco do que o anterior e dizer que o outro, porque tem mais pontos a mais a serem descritos, é o mais elaborado. Na verdade, não, né? O que eu tenho contra o texto lá da sexta-feira, que a gente deu uma conferida, a Cauã, né? Agora eu me lembrei do nome, é que lá ele realmente meio que se perde, né? Até meio que sintetizei dizendo que a questão lá entre as duas irmãs virava uma coisa meio de malhação e parava a situação tensa de uma história apavorante. Aqui não, o tempo todo essa tensão está presente, porque um mistério em si é um mistério que lá no outro conto era traduzível por causa da figura lendária do Cauã. Aqui a gente não tem referência de nada, mas funciona melhor, porque é uma situação apenas esquisita. Caramba, como é que eles não conseguem alcançar o gado? Se eles são bons vaqueiros, por que não conseguem? Por causa apenas da situação sinistra, sobrenatural. A explicação por que a vaca estava naquelas situações espumantes? Não, não há. Mas não tem problema. Uma história de terror às vezes não precisa explicar, não precisa ir à parte da ciência. Fica no sobrenatural que está de bom tamanho. O importante é convencer a gente que, olha, trema de medo porque o negócio é esquisito. Enfim, eu acho que esse texto aqui está por esse caminho. Portanto, para o gado de Valha-me Deus, escrito por Inglês de Souza, eu atribuo uma nota mediana. Eu havia dado 1,5, né, para a Cauã, agora vou dar então 2,5 asteriscos. É um texto que não é nem bom, nem ruim, ele está naquela média. Vai variar realmente a percepção de leitor para leitor. Se curtiu, principalmente na comparação com outro texto, se esse aqui é um pouquinho melhor ou um pouquinho inferior. Eu gostei mais, com certeza, mas que ele também, podemos dizer, é super elaborado? Sim, realmente não é. Bom, de qualquer forma, né? Na próxima quarta-feira nós vamos ver o terceiro e último texto aqui de Inglês de Souza dentro desta coletânea chamada Medo Imortal. E o título da vez será O Baile do Judeu. É uma história bem curtinha. Eu quase li ela agora também para fazer o vídeo, mas acabou não dando tempo. De qualquer forma, na próxima quarta-feira nós vamos conferir. E enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas deste mês do terror, edição 2022 dos dias anteriores. E tchau!